Você vibra diante de um belo texto, você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma, um belo gesto, uma bela Uhum. atitude. Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar Com essa que eu me vibração. sincronizo, né? De maneira mais elevada, aquilo que eleva. Exato. Enfim, o livro ele é muito simples, muito pequeno, aconselho vocês a lerem, é um livro que tem o quê? Umas 100 páginas, é muito pequeno e fantástico, fantástico. Daqueles livros que você diz, mudou a minha visão de mundo. E então, a partir desse livro, do conhecimento que eu já tinha de tradições egípcias, eu comecei a ensinar esse Kybalion, ensino até hoje. São leis que, inclusive, eu tenho uma palestra chamada O Kybalion Visto da Sua Janela. Você aplica para as coisas cotidianas, coisas simples do dia a dia. E aplica também para entender o universo como um todo. Existe um dos princípios, que é o princípio da correspondência, que fala exatamente isso. São O 7, que é né? acima, 7 isso. 7 princípios. O que é acima é abaixo. E esse princípio mostra muito do que essas leis se propõem. Você pode entender, por exemplo, um sistema solar e pode entender um átomo, como duas coisas que têm uma familiaridade, têm uma semelhança aí. Ou seja, leis que funcionam desde o micro, Do micro até o mundo macro. ao macro. E dá muito para aplicar numa chave psicológica dentro da nossa vida prática. E depois que eu escrevi isso, escrevi um livro sobre isso, né, que é o Para Entender o Kybalion. Sim. Cadê, Tia? Vamos os jogar livros aqui, que da aí a Lúcia? gente vai conseguir Isso. fazer uma linha do tempo aí na historinha. Para Cadê? entender o Kybalion está aqui embaixo. Tá. Aqui, Esse esse mesmo. Esse foi o primeiro, Lúcia. Foi o primeiro livro que escrevi. E a partir desse livro eu comecei a imaginar como é que eu poderia explicar isso para uma criança. Porque se algo é real, você pode explicar para qualquer pessoa que te demande uma resposta. Eu me recordo muito de uma situação onde eu estava afixando um cartaz de Nova Acrópole num painel e veio uma criança pequenininha que tinha acabado de ser alfabetizada e ela falou, filó, só. Tia. Que bonitinha. Aí depois que ela terminou de ler, ela virou para mim, tia, o que é filosofia? O que é filosofia? Filosofia, né? Isso. E aí eu parei para pensar que se você tem a essência de uma coisa, você embrulha conforme o gosto do freguês. Ou seja, você explica para uma pessoa muito simples, você explica para uma criança, você sabe dar uma vestimenta adequada ao seu interlocutor, se você tem a essência. Agora, se você só conhece uma aparência, um embrulho, se você tiver uma pessoa diante de você para quem aquele embrulho não serve, você não tem como adaptar. Que é a vaidade, a arrogância. Isso, que diz, não vou nem te explicar, porque você não vai entender nada. Isso, só tem a forma, não tem o conteúdo. Exatamente. Isso, quem tem o conteúdo embrulha conforme o freguês. E aí eu pensei, vou fazer o Kybalion para crianças. E aí foi uma experiência bastante interessante, né? De criar com isso uma história infantil. Como você criou uma locução infantil, né? Para os 7 princípios. Pois é, eu tinha uma experiência que tem a ver com esse livro que eu trouxe para você. Cadê ele? Esse que está aqui embaixo. Tá. Quando Esse eu nunca tinha visto. Histórias para Despertar. Isabela Arruda. É, minha filha. Ah, sua filha! Minha filha. Tá bom. Já tá dando frutos. Pelos frutos dos seus frutos, eu direi quem és. Quando as minhas filhas eram pequenas, e eu já era professora de filosofia há muito tempo, eu costumava contar histórias infantis para elas, que eram as aulas de filosofia que eu dava, transformada na linguagem infantil. Que elas pudessem entender. Isso, então elas ouviam história de Confúcio, de Lao Tse, de Buda, transformada em historinha. Era uma vez um moço que era assim. Aí a minha filha, num determinado momento, ela escreveu essas histórias e outras que ela criou. Que você contava para ela. Isso, esse livro é todo o primeiro nível do curso de filosofia de Nova Acrópole transformado em contos infantis. Então você tem aí desde o pensamento de Immanuel Kant, o pensamento de Platão, transformado em contos infantis. Essa foi uma experiência muito forte e muito bonita pra gente. Gosto muito desse livro, recomendo demais. E ele é bem ilustrado, né? Aqui, meu amor? Editora Hanoi, é um livro lindo que eu recomendo demais. A gente compra pela Amazon. Que hoje é difícil comprar em livrarias. As livrarias estão acabando, né? Isso, e pelo site da Hanoi, que é a editora também, você encontra com facilidade. Tá. Mas ele é super bem ilustradinho. Por crianças. Já sei por onde eu vou começar. Então a experiência desse livro já tinha acontecido, que era de transformar ensinamentos de filosofia em histórias para crianças. Que eu fazia, minha filha também fez. Que bonito. E a partir disso, então, eu trabalhei com o Kybalion. Tentar imaginar dentro do universo da criança como é que ela poderia ver aquela lei funcionando. Os princípios, né? Isso, aquelas 7 leis. E foi uma experiência muito bonita.
muito válido. Que Quais aí seriam essas 7 leis, professora? Bom, resumindo, porque isso dá uma palestra. Não, Ótimo. a gente vai fazer um o outro próximo, Pod-People que é só Mas, sobre o resumidamente, Byron. um pouquinho de... Bem resumidamente, É. o primeiro princípio que você tem é do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, as coisas todas que são criadas nascem primeiro na mente e depois se concretizam. Na mente divina, né, que é a Mahat, a mente cósmica, ou na mente humana. Mas primeiro, a mente, o pensamento precede a concretização das coisas. Né? E aí essa lei nos ensina a trabalhar com cuidado com os nossos pensamentos, porque a tendência é de que eles concretizem o nosso dia de amanhã. Né? E o segundo princípio é o da correspondência, que é exatamente esse que diz que o que há acima há abaixo, o que há abaixo há acima. É uma similaridade do que acontece no universo como um todo. O micro e o macro. Isso, aquilo que acontece com o ser humano. É uma grande preocupação, por exemplo, que a gente, ao tratar do nosso corpo físico, aprenda como se trata de um corpo, para que você possa usar esses mesmos princípios, por exemplo, para tratar do seu corpo mental. Se você se alimenta de qualquer maneira, ingere qualquer alimento sem checar se ele está saudável, de boa qualidade, você se intoxica, pode morrer. No nosso plano mental, a gente ingere qualquer coisa, sem nenhuma seleção, e não percebe as limitações que isso gera. Enquanto pode trazer, Isso. Isso em relação à música, A tudo. a tudo, notícias, A uma pessoas, leitura, a um programa que você pessoas, assiste, Um pessoas filme que você tá vai ali. assistir só porque não tem outra coisa para ver, às vezes se intoxica com coisas de muito baixa qualidade. Nosso corpo a gente o purifica todos os dias através de um banho, tira todas as impurezas, joga tudo aquilo que não é próprio dele fora. Plano mental também não fazemos nada disso e ficamos acumulando essas impurezas pela vida fora, não Que sabemos levam a gente a limpá-lo. ter tantos Exatamente. pensamentos O negativos, detox. distorcidos. Fazer Isso. o tal do detox. O pessoal já faz detox pro físico, mas não faz pra mente. Então, o princípio da correspondência tem essa vantagem de você poder partir de um plano conhecido e avançar sobre o desconhecido com as mesmas leis, entendendo os mesmos princípios que você aplica aqui, aplicando lá, e você vai ganhando novos territórios, vai aprendendo sobre novos territórios. Vai selecionando, né? Fantástico. Isso. Ativamente. O princípio da vibração é o terceiro, que diz que o universo inteiro tudo vibra. É claro que é importante entender que quando a gente fala tudo vibra, segundo o Egito, não é vibração em hertz, é vibração da consciência. Todo o universo teria algum grau muito incipiente que seja de consciência. E a consciência vai evoluindo, acelerando a sua vibração. Né? Então eles falam de uma coisa muito bonita, porque se você considera desde o objeto mais denso, mais material... É uma pedra. Ele Isso, tem uma vibração. pedra tem uma vibração. Só Tanto que é imperceptível, porque a massa é muito grande, né? A gente sempre Com fala isso. certeza, se você tem um relógio de quartzo, o que é que está funcionando aí? A vibração do quartzo. Exatamente, do quartzo. Então você vai desde a matéria mais densa até o espírito mais sutil, até o próprio Deus. É uma aceleração desse processo de consciência. Aí Menos dentro- matéria e mais vibração. Isso. Né? Então você tem esse espectro de desenvolvimento. E dentro disso você teria que encontrar aquilo que a gente chama de nome interno. Quem é você? Você é o nível em que a tua consciência está vibrando. E é muito importante a gente perceber quando é que a nossa consciência se põe na ponta dos pés. Qual é o mais elevado que ela logra atingir? Você vibra diante de um belo texto, você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma, um belo gesto, uma bela atitude. Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar essa Porque eu me vibração. sincronizo, né? De maneira mais elevada, aquilo que eleva a tua Exatamente, consciência até o exatamente. ponto máximo que ela atinge. E procurar sutilizar isso, avançar. Eu sempre digo que se você pegasse um filósofo do passado e trouxesse para os dias atuais e ele te perguntasse quem é você, ele estaria perguntando o teu nome interno, a tua vibração. Diante de que você Você tá vibra. vibrando. Isso é você, nesse momento. E a Exatamente. ideia é acelerar essa vibração. Isso então é o princípio da vibração. Aí nós temos o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante de semelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio, você pode esfriar o calor. E esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente, se eu subir um pouco mais diante desse calor, esse aqui se torna frio.
Então, essas coisas podem ser permutadas de um lado para outro se são de uma mesma natureza. Da Perfeito. mesma natureza. De uma Perfeito, mesma natureza. Você perfeito. não pode trocar o frio pelo macio, são duas coisas Com diferentes. certeza. Não é a Mas o- mesma natureza. Isso, mas o Uhum. frio pelo quente. Então, quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para outra, por um ato de vontade. Macio pelo duro. Isso, você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor, Com certeza. Perfeito. né? Com certeza. Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até Vibração. chegar lá. Uhum. Né? Essas duas coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localiza de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio, isso não é favorável para a minha evolução. Eu Uhum. posso trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né? Isso, A de minha tal maneira vontade. que você reconstrói a si próprio. Uhum. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um Perfeito. ato de vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão Uhum. interessante, as pessoas precisam te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. Uhum. Uhum. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo. Basicamente, a imagem que eu coloco do ritmo é o pêndulo, que diz que todo o universo oscila em ciclos de ida e de volta. Que essa oscilação do pêndulo, se ela oscila X para cá, tende a ser X para o outro lado também. Uhum. Todo o universo oscila, então são dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, infância, adolescência, juventude, velhice, ou seja, toda a natureza é cíclica. Né? E você pode encontrar dentro desse movimento do pêndulo aquilo que tradições orientais chamam do caminho do meio, a reta ação, que é uma ação mais sóbria e mais profunda e mais prolongada, ou pode ficar oscilando nesses opostos. Não sei se vocês Que lindo ouviram já aquele ditado popular, minha avó usava muito, que dizia que dia de muito riso é véspera de muito siso. Lembram disso? Sim, sim. A Verdade. gente, quando tava muito feliz, ó, tá muito feliz daqui a pouco. Preciso, hein? Se você está É muito verdade. eufórico para um lado, a Uhum. tendência é que a tristeza venha do outro Venha, lado. Do outro lado. exatamente. Agora, a verdadeira felicidade é uma coisa sóbria, que está no Uhum. meio do caminho. Ela é sóbria, profunda e sustentável. equilibrada. Ou seja, Uhum. os sentimentos das pessoas que foram mais maduras, mais profundas, se você pegar, sei lá, um ser, um Buda, um Confúcio, tinha um Uhum. compromisso muito grande com a humanidade, ou seja, tinha amor, Exatamente. mas um amor discreto, sóbrio, profundo e duradouro, que determina toda uma vida. Então é a busca desse centro, desse equilíbrio. Se colocar acima das polaridades do universo manifestado, buscando esse centro. Né? Independente do que está ao redor. Você Isso. pode manter isso. Uhum. E existe o princípio, depois disso, é o princípio do gênero. Do Isso. gênero. Gênero. Exatamente. Isso. Gênero não é necessariamente sexo. Uhum. Gênero, o sexo é a manifestação do gênero em seres orgânicos. Uhum. Mas o gênero atua, por exemplo, no polo positivo e negativo de uma bateria elétrica. Claro. Ou ele pode ser projetado, por exemplo, nos elétrons e prótons de um determinado átomo. Uhum. Ou seja, é a harmonia por oposição, que acontece em todos os planos do universo. E segundo essa tradição, tudo que se cria, cria-se através do princípio do gênero. Ou seja, você harmoniza por oposição dois elementos e nasce um terceiro, que contém o melhor desses dois. Né? Uhum. Tese, antítese e síntese, a dialética. Né? Uhum. Então, o princípio do gênero ele vai nos mostrar como trabalhar com a criação, harmonizando por oposição, não excluindo. Harmonizando por oposição e a partir desse aprendizado que a harmonia por oposição gera, criando o novo, partindo para coisas cada vez mais elevadas. Que podem ir evoluindo, né? Isso. Esse novo num processo evolutivo de busca, né? Busca de valores, busca Isso. de... Imagina se você tivesse um espírito de aprendiz e soubesse que não é dono da verdade. Cada ser humano que passasse por você, você tivesse aquela empatia de entrar no marco psicológico dele e ver o mundo como ele vê. Uhum. Você acrescentaria uma visão totalmente diferente, um novo ângulo desse De ver. prisma, né? De tal maneira que você estaria mais completo, veria o mundo de maneira mais completa graças à pessoa e ela também graças a você. Ou seja, os dois sairiam maiores desse encontro. Agora imagina você, todos os seres humanos que passam pela tua vida se te fizessem crescer, devido à tua humildade de saber que não é dono de nenhuma verdade e esse ânimo de aprendiz de querer estar sempre expandindo. O tamanho que poderíamos chegar.
Isso é princípio do gênero. Agora, o gênero ele tem um subprincípio que eu acho muito interessante, que é o gênero mental. O gênero mental diz que existe dentro da nossa mente, todos, homens, mulheres, todos, existe uma mente masculina e feminina dentro de todos nós. Em todos nós. Em todos nós. A mente masculina é aquela que tem uma ideia original, e essa ideia original é como se fosse uma semente que insemina a mente feminina. Uhum. Essa mente feminina pega essa ideia original e começa a desenvolver, nutrir, dar corpo, até que aquilo toma uma certa estatura e vem à luz. Se Uhum. torna uma atitude, uma postura na sua vida. Né? Fantástico. Então o processo acontece, essa ideia original vem de uma reflexão da sua vida, de uma percepção profunda que você tem dos acontecimentos, de uma inspiração, de uma intuição, vem de dentro ou de fora. Você elabora uma ideia original Uhum. e com isso fecunda a sua mente feminina. Acontece que em Que vem o muito... processo do desenvolvimento sobre aqui. Sim. Materializar. Materializar. Acontece que em muitos casos, essa semente da mente masculina vem de outras pessoas e não tua. Isso. Uhum. É muito comum que as pessoas influenciem os outros assim, joga uma ideia, como quem não quer nada. Joga uma ideia. Aquela pessoa recebe essa ideia e muitas vezes esquece que não é dela. Uhum. E começa a alimenta desenvolver aquilo e dar um corpo àquilo. E quando aquilo vem à vida, é minha, fui eu que criei, fui eu que Uhum. gestei, e não é. Se você voltar lá atrás, a ideia inseminadora não foi tua. Uhum. E vem de todos os lados, às vezes vem de um outdoor, de uma coisa que você ouve, de uma Entendi. opinião que É recebeu. como se tudo tivesse no universo e às vezes se materializa aqui e vai se propagando, né? Isso seria um processo natural, mas o que se Uhum. diz é que se usa muito para manipulação isso. Entendi. O jogo da Jogar manipulação. ideias para que as Entendi. pessoas desenvolvam, mas sem saber que não são delas. Eu entendi. É E tomá-las elas como vão próprias. reproduzindo Uhum. isso.